Opa, tudo bem? Como você está? Seja muito bem-vindo. Estamos aqui hoje para a gente poder continuar com o nosso projeto da leitura bíblica em durante um ano. Hoje nós vamos iniciar um novo livro da Bíblia. Nós vamos iniciar o segundo livro de Crônicas. Como a gente já vem falando aqui, o primeiro livro de Crônicas, que foi o último que a gente leu, nós falamos bastante sobre a vida de Davi. Davi, que foi um rei muito importante ali no trono de Israel, fazendo ali a vontade de Deus, seguindo os mandamentos, aquilo que Deus tinha ordenado para ele. Perdão. E hoje nós vamos iniciar o segundo livro de Crônicas, e nós vamos falar aqui do filho de Davi, que assumiu o lugar do pai ali quando o pai veio a falecer. Quem assumiu o trono foi Salomão. Salomão, que tem uma história muito incrível. A gente vê que ele foi o homem mais rico que pisou aqui nessa terra em questões financeiras. Ele teve bastante dinheiro e hoje nós vamos iniciar aqui para entender um pouco mais sobre a história de Salomão. Por que um pouco mais? Porque a gente já veio falando de Salomão no segundo livro de Reis. A gente falou sobre Salomão, a Bíblia nos apresentou a história de Salomão, porém, aqui no segundo livro de Crônicas, a gente vai aprofundar um pouco mais na história de Salomão e entender com uma outra perspectiva sobre a vida desse rei muito importante aí, que foi muito importante na construção do templo de Deus. Então vamos abrir a nossa Bíblia. Hoje nós vamos ler de 1 Crônicas, ok? Até o capítulo 5. 1 Crônicas, não, perdão. Nós vamos ler o segundo livro de Crônicas. Deixa eu repetir o que eu estava falando, deixa eu corrigir. Nós vamos ler o segundo livro de Crônicas, do capítulo 1 até o capítulo 5, tá ok? Então já vamos abrir a nossa Bíblia para a gente dar início aqui no capítulo 1 de Crônicas. Salomão, filho de Davi, se firmou na realeza. Javé, seu Deus, estava com ele e o engrandeceu muito. Primeiro ensinamento aqui para a gente já pegar do segundo livro de Crônicas. Cara, é Deus quem dá a vida, é Deus quem nos abençoa. Salomão foi um homem muito abençoado por Deus. Mas por quê? Porque ele estava ali fazendo as vontades que Deus queria fazer. Salomão não quis agir pelas suas próprias vontades, pelas suas próprias necessidades. Óbvio, a gente conhece a história de Salomão e a gente sabe que ele errou. Ele pecou contra Deus e ele não foi um homem 100% perfeito, até porque perfeito é só Deus, perfeito é só Jesus. Então a gente viu aqui que Salomão, mesmo ele tendo errado, Deus o abençoou muito, mas porque Salomão se arrependeu dos seus pecados também. E ele quis seguir os projetos que Deus queria para a vida dele. Então, poxa, cara, uma coisa que nós devemos entender. Infelizmente, o pecado existe. A gente buscou o pecado e hoje a gente tem que lidar com o pecado. Porém, nós temos um Deus que nos ama muito e que é muito misericordioso. Então vale muito a pena a gente sempre manter os nossos olhos em Deus. Não estou passando a mão aqui no pecado, até porque o pecado ele tem que ser abominado das nossas vidas, tá? Mas a gente sabe que ser santo não significa que nós não vamos pecar. Ser santo é entender que a gente infelizmente vai pecar algumas vezes, mas sempre buscar a misericórdia em Deus. Nunca buscar a solução nas coisas humanas, nas coisas terrestres. Nunca buscar o amor, as coisas materiais, buscar a redenção nas pessoas, mas sim no nosso Criador, em Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Então todas as vezes que você vier a pecar, busque voltar para os braços do Pai o mais rápido possível, se arrepender de todo o coração e seguir os mandamentos de Deus, porque Deus, ele abençoou Salomão e pode ter certeza que ele vai abençoar a sua vida também, se você o amar sobre todas as coisas. Amém? Salomão convocou todo Israel, os comandantes de 1000 e comandantes de 100, os juízes, todos os príncipes de Israel e os chefes de família. Com toda essa assembleia, Salomão foi até o lugar alto de Gabaon, onde estava a tenda da reunião de Deus, feita no deserto por Moisés, servo de Javé.
Quanto à arca de Deus, Davi a tinha transferido de Cariate-Arim para o lugar por ele preparado, pois tinha feito para ela uma tenda em Jerusalém. O altar de bronze, feito por Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, ficava diante da habitação de Javé, aonde Salomão e a assembleia iam para consultar a Deus. Eita, me perdi. Calma aí. Achei. Foi aí que Salomão, diante de Javé, subiu ao altar de bronze que estava diante da tenda da reunião e ofereceu 1000 holocaustos. Nessa noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: Peça o que você quiser. Salomão respondeu a Deus: Tu trataste com muito amor o meu pai Davi e me colocaste como rei no lugar dele. Agora, Javé Deus, mantenha a promessa que fizeste ao meu pai Davi, porque me puseste como rei sobre um povo tão numeroso como o pó da terra. Concede-me então sabedoria e conhecimento, para que eu possa conduzir bem este povo. Do contrário, quem poderia governar este povo tão numeroso? Olha para você ver aqui, Deus conversa ali com Salomão e pergunta para ele: Salomão, o que você quer? Me fala aquilo que você deseja que eu realizarei. E Salomão ali, cara, num ato de muita sabedoria, pede para Deus justamente isso. Concede-me então sabedoria e conhecimento. Olha para você ver. O mais importante aí que dá Salomão, a gente vai até ver aqui, ele poderia ter pedido muitas outras coisas. Ele poderia ter pedido para Deus dinheiro infinito, fama, luxo, ter muitas mulheres, ter várias conquistas, ter vários carros, várias coisas, mas ele pediu o mais importante para Deus. Deus, dê-me sabedoria e conhecimento. Cara, Deus abençoou muito a vida de Salomão a partir desse momento. Por quê? A sabedoria que vem de Deus, é muito importante a gente ressaltar aqui, que por muitas vezes as pessoas esquecem o que de fato é sabedoria. As pessoas acham, algumas pessoas têm essa ideia de que sabedoria é aquela pessoa que estuda bastante, que tem aí várias faculdades, é doutor em uma área, é mestre em outra área, aquela pessoa que tem assim um conhecimento das coisas do mundo de forma gigantesca, talvez aí o homem mais rico do mundo seja o homem mais sábio, só que não é, cara. Você acredita que não é? Porque sabedoria é algo que vem de Deus. Se nós queremos sabedoria, nós temos que buscar na fonte correta, na fonte que é a mais sábia de todas, que é Deus. Então, se você quer se tornar um homem sábio, se você quer se tornar uma mulher sábia, perdão, tô com um pouco a garganta ruim. Se você quer ter uma sabedoria, saiba buscar a fonte correta, pois a sabedoria vem de Deus. E ter sabedoria em Deus é saber agir conforme a vontade que Deus quer para a sua vida. Então, cara, vamos buscar sabedoria nos lugares corretos. Não vamos buscar sabedoria nas coisas mundanas, pois a sabedoria verdadeira vem de Deus, a sabedoria divina vem dos céus, tá bom? E aí, Salomão pediu para Deus sabedoria. E o que Deus respondeu para Salomão? Então, Deus disse a Salomão: Já que você deseja isso, e não pediu riqueza, fortuna e glória, nem a morte dos inimigos, ou muitos anos de vida para você mesmo, mas pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, do qual eu o fiz rei, ou seja, foi Deus quem tornou Salomão rei, então você receberá sabedoria e conhecimento. Olha para você ver, Deus dá de forma gratuita. Mas por quê? Porque Salomão pediu. Deus deu sabedoria para Salomão de forma gratuita. E Salomão pediu isso para Deus. Então, outra coisa, outro ensinamento que a Bíblia nos ensina é que Deus escuta as nossas orações. Peça para Deus sabedoria para você agir conforme a vontade do Senhor. Além disso, eu lhe dou também riqueza, fortuna e glória, como nenhum dos seus antecessores teve, nem seus sucessores terão. Depois disso, Salomão saiu da tenda da reunião e voltou de Gabaon para Jerusalém e reinou em Israel. Então a gente vê aqui que o conhecimento
e a sabedoria que Salomão pediu foi para fazer a vontade divina, a vontade de Deus. Que nós também possamos pedir para Deus no dia de hoje, sempre em nossas vidas: Deus, dê-me sabedoria, sabedoria que vem dos céus, para fazer segundo a tua vontade. Salomão reuniu carros e cavaleiros. Tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros que ficavam nas cidades dos carros e junto do rei, em Jerusalém. Salomão fez com que a prata e o ouro fossem tão comuns em Jerusalém como as pedras, e os cedros como os sicômoros da planície. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os mercadores do rei os compravam com pagamento à vista. Cada carro era importado do Egito por 6,5 kg de prata, e cada cavalo por 1,5 kg. Os cavalos eram exportados nas mesmas condições para os reis dos heteus e os reis de Arã. Salomão mandou construir um templo para o nome de Javé e um palácio real para si. Agora aqui iniciando o capítulo 2. Recrutou 70.000 carregadores de pedra, 80.000 arrancadores de pedra da montanha e 3.600 capatazes para fiscalizar os serviços. Salomão mandou a seguinte mensagem a Irã, rei de Tiro: Tempos atrás, você enviou cedro para que o meu pai Davi construísse uma casa para ele morar. Agora, eu resolvi construir um templo para o nome de Javé, meu Deus, para consagrá-lo a ele, a fim de queimar em sua honra o perfume do incenso, fazer as oferendas permanentes dos pães oferecidos a Deus, oferecer os holocaustos de manhã e de tarde, nos sábados, luas novas e festas de Javé, nosso Deus. E assim se fará sempre em Israel. O templo que pretendo construir deverá ser grande, porque o nosso Deus é o maior de todos os deuses. Quem se atreveria a construir um templo para ele, quando o céu e o mais alto do céu são pequenos para contê-lo? Olha para você ver essa fala de Salomão. Ele pretende construir um templo para Deus, só que ele tem a noção que esse templo para Deus é um templo para cultuar o nome de Deus, para louvar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Só que ele sabe, cara, que Deus é algo tão imenso, é algo tão grande, é tão inimaginável para as nossas capacidades humanas de imaginar, que ele sabe que nenhuma construção, cara, que ele fizer vai ser capaz de habitar o Senhor, porque nem o céu e o mais alto dos céus conseguem tamanha grandeza, conseguem habitar a tamanha grandeza do nosso Senhor. E até a explicação que a Bíblia traz sobre essa passagem, que eu gostei bastante, sobre essa parte, que diz o seguinte: o autor de Crônicas, porém, frisa o sentido do templo dentro da religião. Ou seja, qual que é o sentido da igreja de Deus dentro das nossas vidas? É o lugar para o povo se reunir, ou seja, é para as pessoas se encontrarem, os irmãos se encontrarem, e mais do que isso, invocar o nome de Deus e colocar-se diante de Deus e do seu projeto. Ou seja, a igreja é para a gente se reunir, se encontrar com os nossos irmãos e juntos a gente glorificar e invocar o nome de Deus, se colocar aí de forma íntima na presença dele e falar assim: Senhor, eis-me aqui junto com os meus irmãos para glorificar e louvar o teu santo nome e entender aquilo que você quer para as nossas vidas. Faça-se em mim segundo a tua vontade, Pai. Esse é o real motivo da igreja. E mais, o texto deixa claro que Deus não pode ser contido numa construção, seja ela material, ou seja, dentro de templos ou igrejas, seja ela mental, ou seja, nós não conseguimos ter a dimensão de Deus pelas nossas mentes, seja em conceitos, sistemas ou teologias, e seja ela social, em instituições, movimentos e partidos. Ou seja, nós temos um Deus aí, cara, que é o fundador, que é o criador de todas as coisas, e é um Deus gigantesco. Nós não temos a capacidade, de forma humana, de dimensionar quão grande é esse Deus e quão poderoso ele é. É por isso que nós devemos amar a ele sobre todas as coisas. Se esse Deus, que é gigantesco, que fez todas as coisas,
e que é um Deus, perdão, e que é um Deus dono de todas as coisas, nós devemos amar a Ele, cara. Se Ele é o dono de tudo, por que não amar o dono, na verdade? Por que não amar o nosso Pai Criador? Deus é perfeito, cara. Deus é simplesmente perfeito. E quem sou eu para lhe construir um templo, ainda que seja só para queimar incenso em sua presença? Agora, pois, peço que me mande um homem competente para trabalhar o ouro, a prata, o bronze e o ferro, e também com tecidos de púrpura, carmesim e damasco, e que seja entendido em fazer esculturas. Ele trabalhará com os outros mestres que já se encontram aqui comigo em Judá e Jerusalém, contratados pelo meu pai, Davi. Peço também que me mande do Líbano madeira de cedro, carvalho e pinho, pois eu sei que seus servos são competentes para cortar madeira do Líbano. Meus servos trabalharão junto com os seus, para prepararem grande quantidade de madeira, porque o templo que vou construir será grande e maravilhoso. Eu sustentarei os lenhadores com 20.000 sacas de trigo, 20.000 sacas de cevada, 20.000 barris de vinho e 20.000 barris de óleo. Irã, rei de Tiro, respondeu a Salomão com esta carta: Javé ama o seu povo e por isso estabeleceu você como rei sobre ele. A carta continuava: Seja bendito Javé, o Deus de Israel. Ele fez o céu e a terra. Deu ao rei Davi um filho sábio, sensato e prudente, capaz de construir um templo para Javé e um palácio para si próprio. Estou enviando a você Irã-Abi, homem hábil e prudente, filho de uma danita e de pai tírio. Ele é especialista no trabalho de ouro, prata, bronze, ferro, pedra, madeira, tecidos de púrpura, damasco, linho, carmesim e também na arte de qualquer tipo de escultura. Ele executará todos os projetos que lhe derem, junto com os seus mestres e com os mestres de seu pai Davi, meu senhor. Quanto ao trigo, à cevada, ao óleo e ao vinho de que meu senhor falou, pode mandá-los para os seus servos. Vamos cortar toda a madeira do Líbano, de que você precisa, e vamos mandá-la embarcada por mar até Jope. Depois você a levará até Jerusalém. Olha que bonito, olha que bacana. Salomão fazendo a vontade de Deus, muitos homens ali ajudam também. Então a gente percebe que aquelas pessoas que fazem a vontade de Deus, cara, que ama a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, esse próximo tem de nos ajudar. Então a gente vê que é uma maravilha servir a Deus e os irmãos servirem a Deus juntos, porque um vai ajudando ao outro. Salomão fez o recenseamento de todos os imigrantes que residiam no país de Israel. Recenseamento esse posterior ao que tinham feito seu pai, Davi. Encontrou 153.600 homens. Destinou 70.000 para o transporte, 80.000 para trabalhar nas pedreiras da montanha e 3.600 para fiscalizar o trabalho do pessoal. Capítulo 3. O capítulo 3, até ali o início do capítulo 5, a gente vai falar aqui, a gente vai mudar um pouco o contexto da leitura, porque nós vamos falar da construção do templo e da fabricação dos utensílios. Ou seja, a construção do templo aqui ela é descrita de uma forma muito minuciosa. Então a gente vai ver que várias medidas, né, as medidas determinadas ali por Salomão para a construção do templo. Então nós vamos falar aqui um pouco mais, como é que eu posso dizer, um pouco mais de forma de engenharia, vamos dizer de arquitetura, para a gente poder entender como foi a construção desse templo. E a Bíblia vai trazer para a gente de forma bem minuciosa, bem descrita aqui, bem detalhada, do capítulo 3 até o início do capítulo 5, como foi a construção do templo. Vale a pena a gente prestar bastante atenção, até porque, cara, a gente talvez não tenha a dimensão de como esse templo foi construído. A gente não tem a noção de como esse templo foi construído. Então é muito importante que a gente preste bastante atenção para a gente ter uma ideia ali, ter uma base de como foi o templo que Salomão construiu para Deus, tá? Capítulo 3.
Salomão começou a construir o templo de Javé em Jerusalém, no Monte Moriá. Aí, seu pai Davi tivera uma visão, no lugar que havia preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. Salomão começou a construir no segundo mês do 4º ano do seu reinado. Estas foram as medidas determinadas por Salomão para a construção do templo de Deus. Então nós vamos falar aqui agora das medidas da construção do templo. 30 metros de comprimento por 10 de largura. O vestíbulo da frente, no sentido da largura do templo, tinha 10 metros de comprimento, 5 de profundidade e 10 de altura. Salomão revestiu de ouro todo o seu interior e mandou revestir a nave maior com madeira de carvalho, que recobriu de ouro puro, e no ouro mandou esculpir ramos de palmeiras e cordões. Fez decorar o templo com pedras preciosas de grande beleza. O ouro utilizado era de Parvaim. Com esse ouro recobriu a nave, os travamentos, os portais, as paredes e as portas. Nas paredes mandou esculpir querubins. Construiu também o Santíssimo. Tinha 10 metros de comprimento, acompanhado a largura do templo por 10 de largura. Recobriu-o com 20 toneladas de ouro puro. Os pregos de ouro pesavam meio quilo. Revestiu de ouro as salas superiores. Salomão mandou também fundir para o recinto do Santíssimo 2 querubins de metal revestidos de ouro. As asas dos querubins abarcavam 10 metros de comprimento. A asa do primeiro tinha 2,5 metros e tocava a parede interior do edifício. A outra asa, também com 2,5 metros, tocava na asa do segundo querubim. Uma asa do segundo querubim tocava a parede do outro lado, e a outra asa, com 2,5 metros, tocava a asa do primeiro querubim. Assim, a asa dos 2 querubins cobriam uma extensão de 10 metros. Os querubins estavam de pé e com o rosto voltado para dentro. Salomão mandou fazer a cortina de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e de linho puro, com querubins bordados nela. Diante da nave mandou fazer 2 colunas de 17,5 metros de altura, com capitéis de 2,5 metros. Fez também cordões em forma de colar e os colocou nos capitéis. Fez também 100 romãs e as colocou nos cordões. Colocou as colunas na entrada do templo, uma à esquerda e outra à direita. A coluna da direita deu o nome de firme e a da esquerda o nome de forte. Então a gente vê aqui que aquele templo grandioso e maravilhoso que Salomão estava ali planejando fazer, ele estava colocando em prática aqui daquilo que Deus ordenara para ele fazer. Vamos aqui agora no capítulo 4, continuando no mesmo contexto, tá? Passando aqui as medidas dos utensílios ali do templo de Deus. Salomão mandou fazer também um altar de bronze, com 10 metros de comprimento, por 10 de largura e 5 de altura. Fez também o mar de metal fundido, redondo, com 5 metros de diâmetro e 2,5 metros de altura, com 15 de circunferência. Por baixo da borda, em todo o redor, havia animais semelhantes a bois. Eram 2 fileiras de touros, 20 em cada metro, fundidas numa peça única. O mar se apoiava sobre os 12 touros, 3 voltados para o norte, 3 para o poente, 3 para o sul e 3 para o nascente. O mar ficava em cima deles e a parte traseira dos touros ficava voltada para dentro. As paredes do mar tinham uma espessura de 1 palmo, enquanto a borda de tão fina parecia a borda de uma taça e era igual a uma flor. A capacidade do mar era de 135 mil litros. Fez também 10 bacias, colocou 5 de cada lado para ir lavarem as vítimas dos holocaustos. Os sacerdotes se lavavam no mar. Mandou fazer ainda os 10 candelabros de ouro, conforme estava determinado, e o colocou-os no santo de um lado e do outro. Fez as 10 mesas e as colocou-as no santo, 5 de cada lado. Fez também 100 bacias de ouro para a aspersão. Construiu o pátio dos sacerdotes e o grande pátio com portas e as recobriu de bronze. Colocou o mar do lado direito,
ao sudeste. Irã fez os recipientes para as cinzas e também as pás e as bacias para a aspersão. E terminou tudo o que o rei Salomão tinha encomendado para o templo de Deus. As duas colunas, os dois rolos de capitéis, no alto das colunas, os dois trançados para cobrir os dois rolos que estavam no alto das colunas, as 400 romãs para os dois trançados, ficando as romãs de cada trançado em duas fileiras, as 10 bases e as 10 bacias, o mar único com os dois touros que o sustentavam, os recipientes para as cinzas e também as pás, os garfos e todos os outros acessórios que Irã-Abi fez de bronze polido a pedido do rei Salomão para o templo de Javé. Tudo isso o rei mandou fundir em terra argilosa na planície do Jordão, entre Sucote e Sardata. Salomão fez tudo em grande quantidade, pois tinha tanto bronze que nem dava para calcular. Portanto, foi Salomão quem fez todos os objetos para o templo de Deus, como o altar de ouro e as mesas para colocar os pães oferecidos a Deus. Os candelabros de ouro puro, com suas lâmpadas, que deviam ficar sempre acesas diante do Santíssimo, conforme as normas, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro puro, as facas, as bacias de aspersão, as taças e os incensórios de ouro puro. Fez também de ouro os gonzos das portas do Santíssimo e do Santo. Capítulo 5. Depois de terminar tudo o que fez para o templo do Senhor, Salomão mandou levar para o templo aquilo que o seu pai Davi tinha consagrado, a prata, o ouro e todos os utensílios, e os colocou no tesouro do templo de Deus. Então aqui Salomão mostrou para a gente como foi ali a construção do templo de Deus. Salomão reuniu em Jerusalém todos os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para transportar da cidade de Davi, que é Sião, a arca da aliança de Javé. Para a festa, todos os israelitas se reuniram com o rei no 7º mês. Então, ali depois de pronta ali o templo de Deus, Salomão manda buscar ali a arca da aliança, onde continham os 10 mandamentos, para guardar ela no lugar devido. Chegaram todos os anciãos de Israel, e quem carregou a arca foram os levitas. Lembrando que eram os levitas que eram os homens que eram responsáveis para levar a arca da aliança de Deus, pois tinha ali todo um regulamento, os homens tinham que ser purificados para levarem a arca de Deus, e eram os levitas que deveriam levar a arca. Transportaram a arca e a tenda da reunião, e também os utensílios sagrados que estavam na tenda. Tudo foi carregado pelos sacerdotes levitas. O rei Salomão e a comunidade toda de Israel, reunida com ele diante da arca, sacrificou tantas ovelhas e bois que não foi possível contar nem calcular. Os sacerdotes introduziram a arca da aliança de Javé no seu lugar próprio, isto é, no debir do templo, quer dizer, no Santíssimo, sob as asas dos querubins. Os querubins estendiam as asas sobre o local da arca, protegendo a arca e os seus varais. Como os varais eram compridos, quem estava no santo diante do Santíssimo podia ver as duas extremidades, mas de fora não dava para ver. Eles aí estão até hoje. Dentro da arca não havia nada além das 2 tábuas que, no Horebe, Moisés havia colocado aí quando Javé concluiu a aliança com os israelitas, na ocasião em que eles saíram do Egito. Todos os sacerdotes que estavam no santuário se haviam purificado, sem distinção de classes. Quando os sacerdotes saíram do santuário, todos os levitas, cantores das famílias de Asaf, de Emã e de Iditum, com seus filhos e irmãos, estavam vestidos de linho fino e tocavam símbolos, lira e cítara, todos de pé ao leste do altar. Com eles havia 120 sacerdotes que tocavam trombetas, como se fossem um só. Os tocadores de trombeta e os outros músicos puseram-se a tocar juntos, celebrando a Javé. Quando levantaram a voz ao som das trombetas, símbolos e outros instrumentos, celebrando a Javé, porque ele é bom, porque o seu amor é para sempre, o templo se encheu com a nuvem de glória de Javé. Por causa da nuvem, os sacerdotes não puderam continuar o culto,
pois a glória de Javé tinha ocupado inteiramente o templo de Deus. Que maravilha, cara. Imagina você nesse lugar, nessa hora, ou seja, depois ali de tudo pronto. Eu vou até repetir as palavras que a Bíblia traz pra gente. Depois ali do templo pronto, a glória de Deus se instaurou ali no meio das pessoas. Olha pra você ver, como se fossem um só, os tocadores de trombeta e os outros músicos puseram-se a tocar juntos, celebrando a Javé. Então ali, os tocadores de trombetas, as pessoas que cantavam ali no templo, começaram a louvar e a glorificar o nome de Deus. Imagina o fervor nessa hora, o Espírito Santo ali agindo no meio dessas pessoas. Quando levantaram a voz ao som das trombetas, símbolos e os outros instrumentos celebrando a Javé, porque ele é bom. Ou seja, eles estavam cantando essa música, né? Porque ele é bom, porque o seu amor é para sempre. Imagina o fervor. Todo mundo ali no Espírito Santo de Deus. O templo, cara, se encheu com a nuvem da glória de Javé. Ou seja, o Espírito Santo estava ali no meio dessas pessoas. Cara, não vai dar pra ver, mas eu fico até arrepiado, cara. Eu fico imaginando ali a situação, eu fico imaginando a cena de todo mundo louvando e glorificando o nome de Deus. Por causa da nuvem, os sacerdotes, olha pra você ver, a glória era tão grande que os caras não conseguiram, eles não puderam continuar o culto, pois a glória de Javé tinha ocupado inteiramente o templo de Deus. Olha pra você ver, cara, não sei se vai dar pra ver, cara, mas tô com os cabelos em pé. Assim a gente finaliza com a leitura do dia de hoje, que a gente possa, cara, louvar e glorificar o nome de Deus, cara, exaltar o nosso Senhor Altíssimo com todo o fervor do Espírito Santo de Deus, a gente possa amar a Ele sobre todas as coisas, cara, porque Deus é um Deus magnífico, é um Deus maravilhoso. Então, cara, para o que você estiver fazendo agora. Sinceramente, a gente terminou aqui o vídeo, a gente vai finalizar o vídeo. Coloca uma música, cara, a música que você mais gosta, o louvor que você mais gosta e começa, cara, a cantar junto com o Espírito Santo para louvar e glorificar o nome de Deus, cara. Faz isso nesse momento. Eu vou finalizar aqui o vídeo, a gente se vê amanhã, tá bom? Porque eu vou fazer isso agora, cara. Eu me senti aqui inspirado nessas pessoas e eu vou colocar um louvor aqui para me glorificar o nome de Deus. Faça isso você também. Amanhã nós estamos de volta, tá bom? Deus te abençoe.